Olá, olá! Vamos para a questão agora de número 4. Lembrar que essa questão nós estamos resolvendo a prova do investigador da Polícia Civil de São Paulo. Essa prova, PCSP, do dia 26/11 de 2023, ok? A questão 4, lembrar que eu estou fazendo uma observação acompanhando o edital. Então, a gente tem aquele famoso documento chamado edital, que traz todas as regras do concurso e também as disciplinas que são levadas para as provas. A informática. Então, se você observar o edital, a VUNESP ela está trabalhando seguindo o edital. Então, o nosso item 4, né, a nossa questão 4, é o item 4 do edital. Ou seja, a gente teve sistema operacional item 1, a gente teve editor de texto item 2, planilha item 3, e o item 4 é a nossa mensagem, que a VUNESP coloca no edital da PC como mensageria. E dentro da mensageria, ela cita correio eletrônico. O correio eletrônico, para nós, é o ato de enviar e de o que para nós? Receber e-mail, certo? E aí a gente tem seguindo a ordem no edital. E aí a VUNESP menciona na questão 4 o Outlook, só que nós sabemos que no edital não tem o nome de um software do correio eletrônico, então nós podemos receber Outlook, podemos receber, por exemplo, Gmail, podemos receber para nós o Mozilla Thunderbird, podemos ter uma questão de correio eletrônico genérica, não mencionando o nome de software, ou seja, a gente tem várias linhas de cobrar correio eletrônico nas provas, quando a banca, no caso a VUNESP, menciona apenas no edital correio eletrônico. Questão 4 do investigador, a VUNESP mencionou Outlook. Seja bem-vindo e a gente começa a resolução agora da questão. Vou trabalhar com vocês, antes da gente sequenciar, 2 dicas, tá? Quais são as minhas 2 dicas que eu deixo sempre nas aulas ao vivo, nas minhas aulas gravadas e até aí em publicações nas redes sociais? A primeira dica que eu menciono para vocês é criar o que para nós? A estrutura da mensagem. Ou seja, criar a estrutura da mensagem é fazer leitura do enunciado e ir criando essa estrutura. Quem está enviando a mensagem, quem está recebendo, para quem é. E a segunda dica que eu deixo para vocês é analisar o que a banca quer. Então, nós vamos visualizar, nós vamos buscar o que a banca quer como que para nós? Resultado. Esse é um processo que a gente fala, terminei de ler, eu já sei a alternativa correta, eu não fico perdendo tempo. Então, eu sei que é uma questão de correio eletrônico. Primeira dica, criar a estrutura desse e-mail. Mas antes da gente criar a estrutura, vamos analisar o que a VUNESP está pedindo. A VUNESP veio aqui embaixo, ó. Ela começa a falar, Rafaela, Antônio, Carlos, respondeu a todos, tá? Aqui nós temos assim, ó. O Carlos não recebeu nenhuma resposta. Considerando que todos enviarem e receber as mensagens com sucesso, o que isso significa? Muito bem. Então, nós já sabemos, né? Todos enviar e receber a mensagem. O que significa? O Carlos não recebeu nenhuma mensagem. Com essa leitura para nós, a gente já sabe o que a banca quer, e quando a pessoa, né, que faz parte dessa conversa não recebeu nenhuma mensagem, a gente pode afirmar que essa pessoa está em cópia o que oculta na mensagem de o que para nós? De origem. Então, fazendo para nós, né, uso de todo o estudo,
a gente já sabe o que será direcionado para a resposta, mesmo sem fazer leitura dos processos da estrutura. Por quê, Roseli? Porque a VUNESP já declarou que Carlos não recebeu nenhuma resposta. Se Carlos não recebe nenhuma resposta, é porque lá na mensagem de origem ele está em cópia oculta. Tá certo? Então, é uma dica que eu deixo. A gente trabalha isso lá nas nossas aulas, antes das provas, né, no processo de preparação. Então, eu vou fazer essa estrutura com você, porque muitas das vezes, na hora do vamos ver, o candidato fala assim, ô professora, eu não tenho essa segurança. Então, eu prefiro usar a primeira dica que a senhora ensinou, que a senhora deixou, que a senhora instruiu. Então, nós vamos fazer isso. Então, vamos lá, olha. O Paulo, tem que tomar cuidado para não perder a primeira pessoa dessa conversa, ó, o Paulo, ele redigiu uma mensagem. Então, o Paulo, ele está aqui, ó, ele é o D. Então, D. Paulo, certo? Ele redigiu uma mensagem. E essa mensagem, na configuração padrão, ele envia para Rafaela, para Antônio e para Carlos. Então, ele enviou para, eu vou usar aqui só a sigla, tá bom? Ó, Rafaela, para Antônio e para Carlos. Inicialmente, quando a gente está fazendo a leitura, a gente não sabe sobre o Carlos. Então, a gente vai montando essa estrutura. Aí, o que acontece no processo? A Rafaela, ao receber, clicou em responder a todos. Então, quando a Rafaela vem aqui para nós e clica no responder a todos, o que é que nós vamos ter? Quem responde, responde para todos que fazem parte da conversa. Então, nós vamos vir aqui, ó, a mensagem vai ficar de para nós, Rafaela, bom? Ela vai enviar essa mensagem para Paulo, que é para nós o remetente inicial dessa conversa, e também ela vai responder para Antônio e para Carlos. Roseli, mas você está deixando o Carlos no para. Eu estou deixando o Carlos no para, fazendo uso da nossa primeira estrutura, porque a primeira dica, né, que é a estrutura, porque a gente ainda não chegou aqui. Se você pensar direto na segunda dica, eu vou ver primeiro o que a banca quer, você já consegue resolver mais rapidamente. De repente, você não consegue resolver, você precisa de criar a estrutura. Muitos dos alunos acabam criando a estrutura, mesmo sabendo que poderia matar a questão, porque às vezes fica inseguro. Então, fica melhor aí, né? O que te deixa confortável e, óbvio, que te traz a resposta correta dentro do seu tempo. Então, eu vou deixar o Carlos só para vocês observarem. Seguindo para nós, estou deixando o Carlos no para, fazendo a leitura da questão. Vou pegar uma outra corzinha aqui para a gente, tá bom? Seguindo ainda a leitura, nós chegamos aqui na Rafaela, ó. Responder a todos sem alterar os destinatários da mensagem preparada automaticamente. E enviou. Aí nós temos uma outra linha aqui de raciocínio. Ó. O Antônio e o Carlos fizeram exatamente o mesmo. Então, o Antônio, ele está aqui, ó, seguindo para nós. Nós não temos a informação se o Antônio responde a todos em decorrência da mensagem da Rafaela ou se o Antônio responde a todos em decorrência da mensagem do Paulo. A gente não tem essa informação, mas nós vamos lá. De Antônio para nós. E a mesma questão ocorre de o quê? De Carlos para nós. Então, se o Antônio respondeu, ele responde para o Paulo, de acordo aqui com a mensagem de origem. Ele responde para nós, para a Rafaela, e ele vai responder para o Carlos. Lembrar que nessa primeira leitura a gente não sabe onde o Carlos está, tá certo? Na segunda mensagem de Carlos, para onde? Para Paulo. E depois também para a Rafaela e para o Antônio. Lembrar que quem responde, responde a todos. Eu estou criando uma leitura de acordo com a mensagem o quê? Original.
Quando a gente chega aqui, ó, no final, o Paulo, que é o remetente, olha, inicial da mensagem, recebeu 3 respostas. Se o Paulo recebeu 3 respostas, vamos ver de quem são essas respostas, tá bom? Então, o Paulo, ele recebeu uma resposta da Rafaela, o Paulo recebeu uma resposta do Antônio e o Paulo recebeu uma resposta do Carlos. Então, ó, o Paulo recebeu 3 respostas. A Rafaela recebeu 2 respostas. Então, a Rafaela recebeu a resposta, ó, do Antônio e a Rafaela recebeu a resposta do Carlos, tá bom? E a mensagem inicial foi a de Paulo. Depois a gente continua aqui. E Antônio recebeu também 2 respostas. Então, o Antônio, ele recebe uma resposta, olha, da Rafaela, e o Antônio recebe uma resposta do Carlos. Então, o Antônio, ele está na mensagem da Rafaela e na mensagem do Carlos. Aí, aqui, o Carlos não recebeu nenhuma mensagem. Então, a nossa sacada para a resolução dessa questão, ela está exatamente aqui, ó. O Carlos não recebeu nenhuma resposta. Então, se Carlos não recebeu nenhuma resposta, o que acontece aqui? Então, nós vamos ter a grande sacada. O Carlos, que é esse cara que a gente pôs aqui, ele não está em para. Então, o Carlos, na verdade, na mensagem original, eu vou colocar aqui em cima, ó, D para nós, de Paulo, para nós, que é Rafaela, Antônio, e com cópia oculta para Carlos. Então, a mensagem original, o Carlos, ó, lembrar que eu usei sigla, ele está em CCO. Então, o Carlos não está em para, então ele não recebe a mensagem de Antônio, e o Carlos também não recebe a mensagem de Rafaela. O Carlos vai responder em decorrência da mensagem do Paulo, que foi a mensagem de origem. Como ele não recebeu nenhuma mensagem, como eu montei primeira leitura, eu posso confirmar, afirmar com certeza absoluta que ele está em cópia oculta. Então, para nós, isso significa o quê? Que o Carlos está lá no e-mail original em cópia oculta. Então, o Carlos estava no e-mail de origem de Paulo no CCO. Alternativa A responde a nossa questão. Tá certo? Então, eu falo, é uma questão tranquila, então vou colocar aqui que A é a nossa alternativa correta, é uma questão tranquila, é uma questão clássica da VUNESP, que a gente treina muito nas aulas, né, por meio de outras questões que a VUNESP trabalha. Assunto batido nas aulas, né, os alunos chegou para mim, prof, fiquei escutando você falar do CCO, toma cuidado com o CCO. E o CCO veio para a prova do investigador, tá certo? Sempre eu digo, faça leitura. As 2 dicas para resolver uma questão dessa, claro que eu usei um tempo maior explicando, fazendo aqui as nossas construções, né, de pensamento, vamos chamar assim, para facilitar a sua vida. Você que agora está se preparando para as próximas provas. Acredito aqui que quem já encarou essa aí, os meus alunos já estão indo aí para as próximas fases, né? Então, aqui, para nós, primeira dica, segunda dica. Muitas das vezes você já responde pela segunda dica e a primeira acaba não sendo construída. Ah, Roseli, não tenho segurança. Monta a estrutura. O que não pode perder são um passo a passo. Leitura, interpretação e correr para a alternativa certa. A alternativa B, o Antônio estava em CCO, não é verdade, porque o Antônio recebeu para nós, veja aqui para nós, né? O Antônio recebeu 2 respostas.
O Carlos, para nós também, ele estava no e-mail de Paulo no CC, mas veja, o Carlos está em CC? Não, o Carlos está em CCO, por quê? Porque ele não recebeu nenhuma resposta. A Rafaela está em CCO? Não, a Rafaela está em para, né? Ou talvez em concópia, porque ela recebeu mensagem. E o Carlos está em para, se o Carlos estivesse em para, ele também teria recebido resposta, tá bom? Muito bem. Fechando aqui, questão 4, lembrar que nessa prova é a alternativa A, de repente, aí na sua prova, o seu caderno seja de um tipo diferente. Mas o conteúdo tem que ser. O Carlos estava na mensagem original de Paulo, no campo social. Fechou? Beleza. Vamos aí logo para a próxima questão. Te aguardo. Até já.